Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 4 e 5, que dizem: Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bom, queridos, continua a nossa conversa aqui, né? Do próprio Deus, na pessoa de Jesus, com um dos maiores representantes da religião judaica de então, que era Nicodemos, um grande sábio, uma pessoa de um conhecimento extremo das Escrituras, provavelmente conhecia a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento de cor, e um grande estudioso, né, queridos? E continua aqui a conversa. E Nicodemos rebate Jesus, dizendo: olha, que história é essa de nascer de novo? É impossível um ser humano entrar no ventre de sua mãe para nascer novamente. É claro que ele entendeu completamente errado, né, o que Jesus queria dizer. E essa é uma concepção que muitos têm, queridos, de pegar os propósitos de Deus e querer tornar esses propósitos em algo terreno, em algo material. E hoje isso é uma praga, né, no meio cristão. Parece que Deus se tornou capitalista, tudo agora é objetivo a lucro, tudo é se tornar rico, tudo é voltado para objetivos terrenos. E não é isso, né, queridos? Os propósitos de Deus são espirituais, são muito mais elevados, são de transformação de mente, transformação de caráter, transformação de coração, transformação de relacionamentos. E tudo isso tem ficado em segundo plano. E aqui Nicodemos também, ele está achando que o propósito de Deus teria algo a ver com a transformação do físico do ser humano aqui na Terra, que não será, pelo menos nesse primeiro momento. Nós sabemos que mesmo quando uma pessoa tem uma grande entrega da sua vida a Deus, o corpo continua o mesmo, com todas as suas fraquezas, todas as suas limitações, todas as suas tentações. Então o físico continua o mesmo, a mudança é outra. E Jesus deixa bem claro, ele responde Nicodemos e vai detalhar essa explicação mais adiante, mas ele começa dizendo que para alguém entrar no reino de Deus precisa nascer da água e do Espírito. A água aqui, claro, ele quer dizer o batismo, né, que é um símbolo desse novo nascimento, mas esse símbolo, antes dessa manifestação externa, é uma manifestação interna, e quem faz essa transformação interna, Jesus deixa bem claro, é o Espírito Santo. Há uma transformação em toda a essência da pessoa, na forma de enxergar a vida, na forma de se relacionar com Deus, como nós já comentamos. E, queridos, essa pregação é a pregação do Evangelho, que realmente tira a pessoa da forma de entender a vida e muda. Veja que Nicodemos enxergava a vida de uma forma, e Jesus tem uma dificuldade de explicar para ele, para tirar ele da forma natural do ser humano pensar e de levar ele a pensar de uma forma mais elevada, de uma forma mais espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo detalha isso a partir do verso 18, como o evangelho é um choque para a pessoa, mesmo para o mais sábio dos religiosos, dos entendidos, é um choque. O evangelho é um choque. Ele diz a partir do verso 18, a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sim, queridos, como eu comentei na lição anterior, a sabedoria deste mundo eu vou tentar obedecer, eu vou realizar sacrifícios, eu vou me esforçar ao máximo para entrar no reino de Deus. E Deus fez dessa sabedoria do mundo louca, diz, não, vocês não vão conseguir dessa forma, essa não é a forma que vocês vão conseguir entrar, vocês todos vão falhar se for por essa forma. Ele diz
visto como na sabedoria, continuando, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, veja só, o mundo pela sua própria sabedoria não conheceu a Deus. E é o que nós vemos, queridos, nas religiões, em tudo, as pessoas tentam e não conseguem conhecer a Deus, não conseguem ser tão bons quanto deveriam ser, não conseguem. E o que Deus faz? Ele simplesmente descarta todos nós, vendo a nossa impossibilidade, vendo a nossa fraqueza, vendo a nossa dificuldade. Não, queridos, Ele não nos descarta. Ele diz, aprove a Deus, visto que o mundo não conseguiu, pela sua sabedoria, conhecer a Deus, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Ele vai salvar o mundo por esse evangelho, pela vitória de Cristo na cruz. É assim que ele resolveu salvar todos nós. Ele continua, enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, todo mundo tentando de alguma forma chegar a Deus, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, enquanto cada religião busca uma forma de chegar até Deus, o próprio Deus criou uma forma de ele chegar até os homens. Porque o homem não consegue escalar até o céu, mas o céu conseguiu descer até a terra. E foi isso que Jesus fez, quer dizer, é simples assim. Ninguém consegue chegar até o céu. Ninguém consegue entrar no reino de Deus. Para entrar nesse reino, vai ter que o Espírito realizar essa obra, o céu descer no coração dessa pessoa e fazer a morada. É assim, queridos. Não é pelo nosso esforço, é pela loucura dessa pregação, de um esforço não humano, um esforço divino de alcançar o ser humano. Então, como que você faz para nascer de novo? Essa é a pergunta da religião, e é uma pergunta falsa, você não consegue de si próprio. Quem é que realiza esse nascer de novo? Ele fala, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o autor dessa mudança. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, não é pela sua sabedoria, não é pelo seu conhecimento. É você se entregar a Deus e Ele opera essa mudança. Você se entregar para conhecer o Evangelho muda a sua mente, muda a sua forma de viver, de se relacionar com Deus. É isso, por exemplo, que está escrito em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25. Olha o que Deus diz. Ele diz, então eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Quem realizou isso? Deus. Purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Eu vos purificarei. A obra é dele. Também eu vos darei um coração novo. Não é você tentar construir um coração novo. Não, é eu, o Senhor, vos darei um coração novo. E porei dentro de vós, eu porei dentro de vós um espírito novo. Eu, Deus, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda eu porei dentro de vós o meu espírito e eu farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Viu, Ícaros, nesses 3 versículos, imensas transformações que Deus prometeu. Mas nenhuma delas é feita pelo nosso esforço, não é feita pela nossa sabedoria, nada disso. Isso é o esforço da religião. O Evangelho é outra coisa. O Evangelho é Deus nos transformando. Se você colocar a sua fé nele, olhar para ele e ir compreendendo o Evangelho, Deus vai, como foi escrito, purificar o seu coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, te dar um espírito novo, vai fazer que você ande nos estatutos dele. É Deus fazendo isso em você. Veja como é muito mais poderoso, queridos. Você tentar
certeza de fracasso. Agora, Deus fazer, não é nem tentar, Deus fazer é certeza de sucesso. E para isso é se colocar no caminho com Ele, ir na jornada com Ele, seguindo os passos dele, e Ele vai fazendo. E vai te transformando, pouco a pouco, da forma sem fardo, sem peso. Não, pouco a pouco, tranquilamente, Ele vai mudando o nosso ser. Amém, queridos? Que a gente possa, então, entender e ir tirando dessa mente religiosa que a nossa alma naturalmente tem e começar a entender as coisas pela loucura do Evangelho. Porque pela sabedoria do mundo, queridos, a gente não conhece a Deus. É deixando, se entregando, crendo nele, deixando essas mentalidades anteriores para trás e permitindo que ele nos mude com toda paciência, com toda tranquilidade, sabendo que ele nos ama e ele cuida de nós. Meus amados, vamos cada vez mais mergulhar nesse Evangelho. A gente continua amanhã. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.